que também é um tempo, o sábado. A doutrina do inferno em chamas também foi uma distorção da mitologia pagã. No livro de Apocalipse, a Bíblia ensina que depois do grande dia do juízo, os perdidos serão lançados no lago de fogo. E nesse momento, cada pessoa é castigada de acordo com o que merece e logo totalmente consumida perecerá eternamente. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Pois os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Os sacerdotes começaram a ensinar que o inferno é um lugar de tormento eterno, governado pelo diabo, e que começava no momento da morte. A igreja caída pôde utilizar esse conceito aterrador de tormento eterno para aterrorizar e manipular tanto o rei e os plebeus. Mas o mais trágico de tudo, esta falsa doutrina apresenta Jesus como uma espécie de sádico malvado. Tem encorajado alguns ateus e agnósticos a desafiar o cristianismo nas ideias cristãs de um Deus amoroso. Se faz algo que é pior, inclusive, do que Hitler fez. Não importa o que alguém tenha feito, são milhões e milhões de anos de tortura, é apropriado por causa de um delito. Então tem pessoas que têm odiado a Deus e aprendido a odiar a Deus por causa disto. Outro conceito pagão que se infiltrou no pensamento cristão foi a respeito do pós-vida. O purgatório é a ideia que ensina que na morte as pessoas entram num fogo infernal temporal onde são purificados para o céu. Purgatório é uma casa, é um caminho intermediário entre céu e inferno, e a questão do purgatório é que você pode escapar dele. Como a missa diz, consignados às chamas da aflição. Está cheia de bichos, cheias de odores sulfúricos, que pode ser um pouco maior que o inferno, mas tampouco é um dia no campo. A igreja desenvolveu gradualmente, de novo, cresceu na igreja, pouco a pouco, a ideia de que qualquer um que morre com suas obras de satisfação incompletas provavelmente pagaria em algum lugar de sofrimento após a morte, depurados de seus pecados e ofensas que tem cometido na vida. O povo medieval cria em quase todos que serão salvos e redimidos, quem sejam membros batizados da igreja, mas quase todos também teriam que fazer penitência pelos pecados que haviam cometidos e não haviam confessados, em passar algum tempo no purgatório. Assim, na verdade, a tarefa era reduzir o tempo do purgatório. Muita gente confunde a ideia do purgatório e do inferno como se você pudesse sair do inferno, mas não pode. Se você for para o inferno, não há saída. Você é muito ímpio e está condenado. Muitas pessoas têm coisas ruins, mas como podemos fazer o bem para ir para o céu? Você não pode, tem que ser purificado e, portanto, ir para o purgatório. E muitos cristãos acreditavam que suas famílias estavam sofrendo no purgatório. E não é um lugar agradável. Você fica ali por milhares de anos. A ideia do purgatório existe há muitos séculos antes do Salvador. Escritos de Platão no início de 400 a.C. nos ajudam a entender de onde esse conceito de purificação e castigo vieram. O purgatório não se considerava como um lugar real até séculos depois. Entre 1160 e 1180 da nossa era, teólogos desenvolveram a doutrina do purgatório, conduzindo a aceitação formal no Segundo Concílio de Leão em 1274. A igreja então oferece apoio aos mortos no purgatório por meio de suas orações e atribuindo às pessoas os benefícios dos sacramentos, especialmente a ceia. Tudo isto é perfeitamente ortodoxo e a igreja acredita que está fazendo bem e as pessoas parecem dispostos a pagar muito dinheiro por isso. E uma extraordinária proliferação desses ensinos encontram os padres para realizar missas pelas almas dos defuntos, particularmente no século XIV e XV.
Esta doutrina foi fabricada para manipular as massas, para obter ganho financeiro. As pessoas estavam dispostas a pagar grandes quantias de dinheiro para liberar seus queridos do purgatório. Claro, os crentes nunca poderiam ter certeza quando alguém deixava o purgatório. Então, muito dinheiro fluía nos bolsos dos padres corruptos, tanta gente saindo para levantar dinheiro e encorajar as pessoas a dar o dinheiro para a igreja para livrar do purgatório, para que pudessem financiar edifícios elaborados. Esta crença do purgatório também é baseada no perigoso conceito que as obras e as orações dos vivos podem alterar o destino dos mortos. Sem dúvida, Jesus deixou muito claro que não há limbo ou purgatório. Depois da morte, o próximo pensamento consciente era a ressurreição e a recompensa eterna. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação.